sabe que, assim, eu gostaria muito que o Boulos fosse presidente, eu tenho falado isso, o meu nome seria o Boulos. Agora, eu concordo que tem muito mais chance um Dino. E outra, se a gente não conseguir criar uma pessoa para a sucessão do Lula, eu acho que o Lula vai ter que chegar e falar, Dino, ó, cara, vai ter que ser você, velho, porque ele com certeza galvanizaria o pessoal, né? Eu acho que o Lula vai chegar para ele e falar, ó, desculpa aí, cara, venha, porque senão nós corremos risco de perder para esses caras. Né? Então, o Lula tá, como o Lula está dizendo que quer viver até os 120 anos, pode ser que ele chegue e fale o seguinte: olha só, nessa aí, você sai o candidato. E depois eu volto. Em 2034 eu estou voltando. Vou passar uma lua de mel com a Janjinha aí. Uma folga. Com você de volta no STF. Em 2034 eu volto aí com 90 anos aí, ó, só para terminar. Só para terminar o trabalho, né? Então, assim. Ou então, assim, fazer. Gente, tem tanta coisa. A gente vai ter eleição nos Estados Unidos também. Né? O William de Luca, do ICL, veio com uma tese interessante. Ele falou pra gente aqui em entrevista que ele acha que o lulismo vai virar, José, talvez, mas aí tem que ser a melhor versão, né? Na Argentina deu errado. Uma questão meio como se fosse o peronismo. É um movimento grande que vai ter tantos nomes da esquerda quanto da direita. Assim, qualquer análise que a gente faça hoje, Pedro... É precipitada. E a própria do De Luca corre uma grande possibilidade de dar errado, de não funcionar. Por quê? Porque a gente está numa velocidade de transformação tão grande, nós não sabemos como é que o plano geopolítico hoje ele interfere de uma forma muito nítida no nosso processo interno. Então, a gente está muito vinculado às coisas que vão acontecer nos Estados Unidos, por exemplo. Né? O que vai acontecer lá? O Trump vai ganhar as eleições? Vai ser preso? A turma dele vai para a cadeia? O que vai acontecer? Ele vai tentar uma outra reeleição? Vai querer fazer uma ruptura institucional? Ele vai perder o parlamento? O povo americano vai ficar pé da vida porque a inflação não está baixando? As condições sociais lá estão ficando cada vez mais degradantes? Mais degradadas. Então, nós não sabemos como é que agem as forças do sionismo internacional, como é que eles vão agir. Porque você citou aí essa coisa das fazendas de boats lá na Bolívia. Pô, o Serimedo ele trafega por Israel, pela CIA, enfim, porque o cara não monta aquele negócio ali, o cara não chama meia dúzia de operário compra os telefones ali e bota aí, não. Então tem gente graúda que dá suporte a esse tipo de situação, que está ali na Bolívia e está em outras partes do mundo, a gente não tem a menor dúvida. Né? Então, nós estamos lutando contra estruturas como essas que podem ajudar a alterar o cenário de uma maneira muito severa. É por isso que a eleição do Lula, a reeleição dele, sempre foi uma reeleição difícil. E o que mais me impressiona são as pessoas que estão ao redor do presidente Lula, os estrategistas, as pessoas de comunicação, transmitirem a ideia que eles não têm a menor ideia que está acontecendo no planeta. É uma coisa assustadora. Porque, poxa, a gente ganhou as eleições em 2022 no olho mágico, né? 2 milhões de votos com o volume de eleitores que nós temos. Era uma coisa para as pessoas perto do presidente, até o próprio presidente mesmo, né? Fala assim: olha, gente, essa eleição foi difícil, hein? Olha, passamos na régua. Como é que a gente faz para não perder mais gente? Como é que a gente faz para ganhar essas pessoas que foram para o outro lado? Enfim. O Lula acreditou muito que, se fizesse um saneamento na economia, desse estabilidade, que a eleição estava garantida, né? E a economia, né? Que ele recriasse uma série de programas, que ele não mexesse com o grande capital, com a Faria Lima, com a Rede Globo, enfim, com setores da sociedade, Forças Armadas, enfim. Ele achou que, sendo um grande conciliador, que ele ia conseguir implementar algumas políticas públicas que iriam, por si só, garantir uma aprovação eleitoral irreversível. Aquela coisa que ele falava, né? O primeiro ano foi para consertar, o segundo ano não sei o quê, e depois o terceiro, a colheita. Então chegou a hora da colheita.
Então, o Lula repete muito isso. Agora, é um tipo de pensamento que ele expõe que é muito simplório diante da complexidade que as coisas chegaram. Ele tem uma noção, Lula tem uma noção que tem coisas que estão acontecendo, mas ele não sabe, porque ele não navega, ele não está no dia a dia, ele não sabe como é que... Ele recebe informação, claro que recebe informação. Mas muitas vezes as informações que chegam para o presidente são informações muito filtradas, né? É diferente desse tipo de embate que a gente tem aqui, que não tem filtro nenhum. A gente vê, a gente recebe na nossa atividade o reflexo desses bolts, dessa indústria de fake news que é potencializada ad nauseam. Então, assim, o único cara na República que parece ter uma noção exata do que está acontecendo é um cara que não está no governo. Quem é o cara? Vocês são capazes de adivinhar? O cara que mais tem noção, mais fala dessa história e mais alerta para os perigos dessa. Alexandre de Moraes. É o Xandão. Exatamente. Alexandre de Moraes assegurou o processo de 22 e esse processo de 26 condenando o Bolsonaro a 27 anos. Não, e tem mais. Não só isso, Pedro. Ele entende o que está acontecendo. Ele entende o algoritmo, ele entende os parangoleiros que está por trás. Sim. Não, por isso que ele não encerrou o inquérito das fake news, né? Até agora. Hoje eu vi, não sei qual canal que eu vi, uma fala do Alexandre de Moraes. Hoje, ele dizendo que as big techs, elas não são isentas. Elas interferem no processo. E ele faz a leitura dos algoritmos, da rentabilidade que isso dá, de como eles conspiram, de como eles estruturam, como é que eles difundem, como é que eles monetizam a mentira e tal. Então, o Alexandre de Moraes é o cara que está no campo institucional, que quando ele abre... Por isso que ele é muito atacado, né, Zé? Exatamente. Porque justamente por ele ter essa noção é que ele conduziu todas as ações de combate a esses criminosos com a mão muito firme, né? Com a mão muito firme, e isso apavorou a extrema-direita, porque eles não conseguiram quebrar a coluna do Alexandre de Moraes. O único lamento que a gente tem em relação a ele foi essa coisa da mulher dele ter feito o contrato lá com o Vorcário, que, isso aí queimou o filme geral, né? Mas, tirando isso, é inegável os serviços prestados ao nosso país e à civilização, porque o Brasil, o cara tirou... Gente, vamos falar a verdade. O cara tirou o X do ar. As pessoas nem lembram mais disso. Tirou. O Elon Musk quis medir força com ele. O Discord agora é fichinha, né? Pô? É fichinha. Assim, os caras todo mundo assim, não, a direita ficava todo dia, né? Não, ele não vai mexer com Elon Musk. Ele não vai mexer com Elon Musk. Por quê? Tirou. Passou a régua. Aí depois tem outro que mandou bloquear a Starlink. Ia falar, agora bloqueou a Starlink, vai tirar o satélite do Brasil. E o Brasil não sei o quê, vai ter avião caindo, não sei o quê. Eu falo, olha, é o seguinte, enquanto não se adequar à legislação e à Constituição brasileira, vocês não vão operar. E acabou. Eles tiveram... Então assim, é um cara que, olha, tá para nascer outro com essa... eu acho que igual a ele, só o Dino mesmo. Só o Dino que... Talvez o Dino fizesse uma coisa ou outra diferente, mas esses dois aí, eu vou te falar um negócio. É para tirar o chapéu. Mas acho que ele é mais durão, viu, José? Porque tem uma coisa. E aí o Marcelo, ele pode confirmar o que eu tô falando. O bombardeio que veio para cima do Xandão no caso Master, por conta do contrato da esposa, e ele tá lá. Ele não muda o comportamento dele. Não, ele não mudou com nada. Ele entrou na lei Magnitsky e as pessoas até esquecem isso. Todo mundo achando que ele ia... Foi no jogo. Que ele ia... futebol, pô. Ele foi atacado pelo Trump. Não é que nem o Toffoli que teve coisa vazada. Ele foi atacado pelo Trump. Então, e daí ele foi no jogo do Corinthians, cara. Não tava nem aí, pô. O Xandão virou um personagem. Você vê só a coisa seguinte. O Xandão, ele foi elevado à estatura de um chefe de Estado inimigo do Trump.
O cara foi para esse nível de prateleira. Ele não é um cara assim que estava discutindo com servidor, com funcionário de terceira escala, não. A coisa chegou no Trump, o Trump fazendo publicação, falando do Xandão, e ele resistiu bravamente. Zé, veja, já imaginou se hoje quem fosse o presidente do STF fosse o Xandão e não o Fraquinho? Porque, porra, o Fraquinho, ele tá... Nossa, cara, que vergonha do Varte, como dizem lá, né? Porra, cara, a gente precisa de alguém de fibra, porque daí o Fraquinho vem, pois é, estão atacando o STF. Né, ministro, estão atacando o STF, né, e o senhor não tá fazendo nada. Fica fazendo notinha de repúdio, porque nós vamos fazer um código de ética, que também não fez, sabe? É medo, esse pessoal tem medo de botar a cara pra bater, e é aquilo, né? Quem que não tem medo? Xandão, Dino, Gilmar Mendes, que quanta porrada deu na mídia, né? Nós precisamos desses caras hoje em dia. Precisamos deles, né? Por isso até que eu falo que as pessoas falavam assim, o Dino tinha que estar concorrendo agora, tal, não sei o quê. Meu amigo, a gente precisa do Dino no STF por um tempo ainda. Ainda que eu adore ele, que acho que ele seria um ótimo candidato e presidente, o STF precisa dele, porque... Já imaginou? Imagine um STF hoje, sem Dino, sem Xandão, né? Aliás, o próprio Gilmar Mendes, com todas as coisas que a gente tem contra ele, porra, o cara peita os caras, meu. Aí tem uma coisa interessante agora, né? Que a pauta aí da Vespertina, que foi o Dino ter autorizado a Polícia Federal a ir lá para cima da Karina Gama, né? Porque já que esperar o Mendonça não vai rolar nada mesmo, o Dino deu uma voadora no cara, pô. Exato. Então pode ser que a gente tenha algumas novidades, porque, olha, a vida dessa senhora aí é uma vida um tanto ou quanto misteriosa, né? A gente poderia dizer que, para explicar as coisas dela, só o Mr. M. Mr. M. O rei, a rainha dos sortilégios. Porra, isso aí tá velho. Porra, a mulher... Onde é que você tirou esse troço? Me veio aqui, não é nem a Mister, né? É a senhorita M, porque, olha, a mulher instala antena parabólica, instala Wi-Fi. Morando na Brasilândia. Faz filme. A mulher faz acupuntura. Se precisar cachorro para passear, ela também leva cachorro para passear. Conserta antena, conserta toldo, areia panela. E sabe o que é o mais legal, José? Ela consegue ser tudo isso e mais. Ela consegue ser invisível aos olhos do Mendonça. Ela consegue passar batido e não... Nossa, ninguém vê nada. Então, por isso que eu estou dizendo, é a Mr. M. Só que agora o Dino colocou a Polícia Federal para revelar os sortilégios do Mr. M. Cara, eu fico pensando o seguinte, o que tem no celular dessa mulher, o que tem no laptop dessa mulher, o que tem no laptop do pessoal perto dela, vai sair cada capivara desse matagal, que vai ser um negócio, cara. E o Flávio Bolsonaro deve estar preocupado, porque como é que é a prestação de contas do filme? Tem outra, né? Pô, a mulher recebeu emenda de deputado estadual, deputado federal. Pô, essa mulher é muito misteriosa, cara, muito misteriosa. Por isso que eu estou falando, olha, ele é um arquivo vivo gigantesco. Se eu fosse ela tem a possibilidade concreta de ficar sem freio no carro numa serra ali, né? Tem possibilidade. Ainda mais que ela mora em periferia. Periferia sempre tem algum caso, né? Que as pessoas atribuem ao fato de ser a periferia, né? Então, muita calma nessa hora. Cara, mas eu acho que... Aí que tá, né, Zé? Ao mesmo tempo, só agora a gente tem... Agora, pelo menos, a gente tem o Paulo Gonet pedindo pro caso do Lulinha ir pra primeira instância. Tá uma zona esse Supremo Tribunal Federal, né Zé? Olha, é o seguinte, Pedro, a gente... Eu tô torcendo muito para essa eleição do presidente Lula, que eu espero que seja logo no primeiro turno. Vamos ver o que vai acontecer aí. Acho que tem um fato aí que pode definir essa eleição, que é a jornada 6x1.
Eu acho que se for bem aproveitado... Você acha que isso sai antes da eleição? Não, independente de sair. Se sair, é bom. Mas se não sair também, é muito bom. Por quê? Porque, é claro, porque você, nesse processo eleitoral... Aí você joga a culpa nos caras, né? Não é só jogar a culpa. Você fica com ativo, olha, gente, só quem defende o fim da jornada 6x1 é o nosso campo. Então, se o presidente Lula, inclusive, falar uma coisa, olha, vocês que vão escolher seu deputado, seu senador, verifique aqueles que são a favor da pauta do fim da pauta 6x1. Verifique, porque o Flávio Bolsonaro ele não está entrando nessa, né? Então tem que pegar os senadores todos aí que estão disputando a eleição e falar, nós defendemos o fim da jornada 6x1. Então, é um ativo de campanha para se defender, porque se jogar isso para o Flávio Bolsonaro, o que ele vai dizer? Vai querer dar um somebody love nessa história? Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito martelado, pega os jovens que estão trabalhando hoje, essa faixa etária que ainda tem uma grande rejeição à esquerda, segundo essas pesquisas aí qualitativas, né? 70% dos jovens entre 16 e 24 anos estão se declarando de direita. Então, mas os que estão nessa faixa que trabalham 6 dias por semana, uma alteração na realidade da vida desses caras pode fazer uma diferença. Então, uma coisa que tem até outra, né? A maior parcela da sociedade é a favor do fim da jornada 6x1. Então, o presidente Lula tem que pegar isso como mote e ir para cima. Então, isso pode ajudar a definir a eleição. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!